Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Hoje, dando continuidade às nossas discussões, nós vamos abordar a nona lei, que é chamada a Lei da Relatividade. E essa lei diz que cada pessoa irá receber uma série de problemas ou contrastes para fortalecer a luz interior. Devemos considerar cada um desses contrastes a ser um desafio e permanecer conectados ao nosso coração quando proceder para resolver os problemas. Essa lei também nos ensina a comparar os nossos problemas com os problemas dos outros e colocar tudo em sua devida perspectiva. Não importa o quão ruim percebemos ser a nossa situação, há sempre alguém que está em pior situação. Tudo é relativo. Me arremete a esse ditado popular, né, que fala: ninguém recebe a cruz maior do que aquela que consegue carregar. Né? É por aí que a coisa vai, né? Mas essa semana estava lendo um livro de ensinamentos tibetanos e o livro começa com um conto que pensei em trazê-lo para a gente falar dessa lei, né? Que ele fala assim que lá pela Idade Média, né, um grupo de camponeses que vivia longe, assim bem no interior do Tibete, decide ir visitar o palácio do Dalai Lama, né, em Lhasa. Era comum nessa época a pessoa fazer uma peregrinação, né, pelo menos uma vez na vida, até esse templo. Então se reúne um grupo de aldeões muito simples, né, pessoal muito, até não pejorativamente, mas com falta de conhecimento, bem simplórios, e vão, né, se reúnem e vão. Nessa época não tinha estrada, então era uma trilha pelo meio da montanha, dias e dias caminhando. Não né? que deva estar muito diferente. Pois é. Mas enfim, fazem essa peregrinação e chegam na Lhasa, né? Chegam diante daquele prédio impressionante onde morava naquela época o Dalai Lama, ficam extasiados olhando, né? E um deles aí, o guia aí do grupo, decide enfiar a cabeça por uma grade para poder ter uma visão melhor, né, do prédio, tudo, e dá um jeito, enfia lá a cabeça pela grade e tal, e fica olhando lá extasiado, né, o palácio. Passou-se um tempo, todo mundo em silêncio, orando, enfim, e chegou um momento em que os outros falam: bom, vamos embora.
né? E aí ele tenta tirar a cabeça e não consegue, né? Ele fica atrapado na grade, né? E dentro da simplicidade toda, fala, nossa, vou morrer aqui porque não tem como tirar a cabeça e tal. E aí, de forma muito assim, lacônica, né? Fala para os amigos, podem ir embora porque daqui eu não saio, eu vou morrer. Digam para minha mulher, para minha família que eu vou morrer aqui, pelo menos vou morrer em frente ao palácio, né? Do Dalai Lama e tal. E os amigos, tudo muito simples, vão embora. Fala, tá bom, mas vão embora. E deixam o sujeito aí, né? Aí o dia vai passando, vai chegando o atardecer, né? E aí o abade do palácio passa, né, pela grade e vê o sujeito entalado e pergunta, né? O que você está fazendo aí? Aí a resposta dele é, estou a morrer. Né? Como assim? Daqui não posso sair. Né? Aí ele falou, mas como você entrou aí? Aí ele falou assim, bom, eu fiz uma série de movimentos, assim, assim, assado, né? Ele falou, então faça eles ao contrário. Aí o cara faz os movimentos ao contrário e se solta da grade. Né? Então, a história então traz o seguinte, né? Primeiro, os problemas nós que criamos. Não são outros que criam para nós, né? Nós criamos os problemas. E segundo, só nós podemos solucioná-los, não são outros que vão solucioná-los. E terceiro, que é o mais difícil, fazendo ao contrário do que fizemos para criar o problema, a gente sai deles. Né? Mas isso é o mais complexo, né? Porque a gente não consegue fazer o contrário, a gente não se apercebe, né? E fica preso no problema. Então, isso me remeteu muito a essa lei, né, da relatividade, porque o problema, quando ele fala que para fortalecer nossa luz interior, os problemas são criados pelo nosso ego, né, para nossa egoidade. Né? E quando ele fala fortalecer nossa luz interior, é justamente para tomar consciência, a consciência espiritual se fazer presente e contestar as ações do ego, né? Para tomar consciência, então, do que nós fazemos e que nós vibramos nessas frequências para atrair os problemas que nós mesmos criamos. Então, na verdade, ninguém recebe mais do que aquilo que ele mesmo fornece ao cosmos. Né? A nossa frequência, com nossos sentimentos, nossos pensamentos, está se comunicando, né, na consciência cósmica, e ela reage àquilo que a gente estimula. Né? E o problema surge devido a essa imperfeição egóica, né? Então, e mais, né? A gente sempre se vitimiza perante os problemas que nós mesmos criamos. E sempre meu problema vai ser pior que o teu. Tanto assim que fala, nossa, olha, peguei uma gripe. A resposta do amigo é, mas a minha foi muito pior. Olha, fulano está com um pepino. Mas você não sabe do meu. Né? Então, quando essa lei nos chama a atenção, né, para esse tipo de reação. Primeiro, olha, abre o olho, porque é você que cria. É você que tem que sair. Né? E para você sair, tem que solucionar o problema. E só você pode solucioná-lo. Né? Isso me faz lembrar uma ideia que eu acho que cabe aqui agora. Talvez a grande dificuldade de se libertar desse problema, esse exemplo foi muito forte, né? Porque é mais ou menos como fazer o oposto, né? O problema é que, como não se tem sequer coragem de olhar para o problema, eu não sei nem qual é o problema. Eu não admito o problema. Eu não consigo enxergar o problema. Não, porque você parar e de fato olhar para uma situação, seja ela qual for, né, com maturidade, tentar falar assim, bom, eu realmente estou com esse problema, como é que eu vou resolver esse problema? Esse grau de maturidade, esse grau de lucidez exige maturidade. Né?
E não sei até que ponto nós, ou a grande maioria de nós, está apto para fazer isso. A realmente olhar para o problema. É que os problemas geralmente são os mais difíceis, né? Eles vêm de um nível de complexidade de longa data, né? Problemas, por exemplo, familiares, né? Eles vêm de longa data, né? De situações mal resolvidas ou de coisas que foram permissivas, e as coisas vão se acumulando. Então, na hora que isso se torna um problema, ou a pessoa se apercebe tem um problema, não consegue nem pensar de onde começou isso. Mas começou lá atrás. Mas começou, às vezes, numa brincadeira, numa coisa sem sentido, e vai crescendo, né? Isso gera sentimentos, vai gerando situações que vão... É uma bola de neve, na verdade, né? Quando você se apercebe, a bola de neve está tão grande que você não sabe nem por onde começar. Sim. Né? E aí que muitos dos problemas, quem impede a solução é o nosso próprio ego. Porque está num ponto tal que fala assim, não, mas fulano fez tudo isso, como, né? Meu próprio ego impede o perdoar. Né? Concordo. Olhar a dimensão da pessoa que provocou aquilo, a história daquilo, né, para poder ampliar o meu grau de compreensão, né, e perdoar, né, aquela palavra que nós já falamos, no prefixo per, que significa o máximo, né, saturação máxima, né, ou seja, se doar ao máximo, perdoar, né, que não é fácil, né, porque isso requer uma ação da consciência superior, da consciência espiritual. De você olhar para aquilo com benevolência, com compaixão, entender, né? Mas também esse entendimento passa por entender a história. Agora, também entender se há realmente uma má ação, se há um propósito destrutivo, né? Se há um ataque, porque aí a coisa é diferente, né? As leis cósmicas também não permitem que você simplesmente seja benevolente com tudo, né? Existem limites. Uhum. E o fato de você ser benevolente e ser invadido, lhe ser extraído energia, também cria um vácuo. É como se fosse um roubo de energia, né? Se você rouba, a pessoa que rouba alguma coisa, um bem material, cria um vácuo energético, que ele vai ser preenchido de alguma forma. Então cria uma reação que vai vir sobre ele. É o tipo do peso que não dá para alegar inconsciência, né? Exatamente. Então assim, uma manipulação. Se eu entro numa conversa contigo e estou te manipulando, e crio, por exemplo, em você uma animosidade com uma outra pessoa, porque através da minha manipulação, eu estou roubando energia tua. Opa! Tá? Isto está criando uma falta, está criando um vácuo energético que vai... Eu criei isso, eu estou gerando isso para o universo vai compensar isso de alguma forma. Né? Então, assim, é importante, dentro desse contexto dos problemas que nós criamos, né, entender como que a gente se relaciona com as pessoas. Porque, veja, o relacionamento sempre está à busca de mostrar que eu tenho razão. Opa! Né? Buscar uma afirmação positiva da tua parte para com o meu pensamento. Sim. Né? Buscar um carinho teu, por compensação. Percebe? É difícil a pessoa que se relaciona com você com uma conversa que que está isento de uma condução para onde eu quero te levar. Um diálogo, ele deveria ser desprovido de um objetivo final. Sim, exatamente. O diálogo deveria ser uma construção de ambos os lados. Né?
E não, eu quero que você no final acene com a cabeça para dizer que eu tenho razão. Olha, isso que você falou é interessante porque, imaginando que estamos aqui travando um diálogo e eu queira que você me dê razão. Primeiro já mostra o fortalecimento do meu ego, porque eu sou o cara que sempre tem razão numa situação. Isso a gente eu se defronta com isso diariamente, né? E o mais interessante é que a impressão que se passa é que o simples fato de eu não concordar com as suas ideias, e eu falo isso com tranquilidade porque nós não concordamos muitas vezes, e é saudável. É saudável, claro. A impressão é que eu te ofendo. Pois é. Só que veja, muitas vezes se eu penso o contrário do que você está afirmando, mas para te agradar eu simplesmente aceno, é isso mesmo, né? Eu estou me deixando ser manipulado. Eu estou deixando que você roube minha energia. O fato de eu concordar com você, eu estou criando em mim um conflito. Claro. Né? Então, eu já estou criando uma desarmonia comigo mesmo. E a pessoa que está provocando o fato também está criando uma desarmonia com ela. Isto vai ter que ser equilibrado de alguma forma. Então, assim, isto é lei física. Estamos falando de frequências, né? Frequências negativas que vão ser, né, compensadas de alguma forma. E é importante observar que o oposto não necessariamente é um inimigo, né? Claro que não. Não é um inimigo. E é aquilo, como eu vou fortalecer-me se eu não tenho contraponto? Né? E a lei fala isso, como é que eu vou lidar com esses contrastes se são esses contrastes que me trazem mais força e mais luz interior? Pois é. Se eu não enfrentá-los. Enfrentamento aí não é disputa, não é quem ganhou. Não é quem ganhou. O fulano tem razão, ele é um cara... Não, ele tem razão. Não se trata, não é uma discussão para ver quem é o melhor ou quem está vencendo. Né? Não há ponto de chegada. E eu concordo com você, o diálogo por si só é ele o objetivo todo. Não há onde a gente vai chegar aqui. Aí vai muito também da linguagem, né? Porque, por exemplo, se nós dois presenciamos o comportamento de um terceiro, e eu chego para você e falo, pô, esse cara foi maldoso, né? O cara, papapá. Eu já estou usando uma linguagem de julgamento e condenação. Sim. Né? Se você entra na mesma linguagem, né, para comigo, Sim. nós entramos em uma linguagem extremamente agressiva. Né? Se você chegar para mim e falar, pô, não, mas peraí, você já está julgando e condenando o cara, tá, papá. Você está também devolvendo com a mesma linguagem agressiva. Né? A nossa linguagem mais neutra poderia ser, olha, existem outras formas de pensar também. Né? Eu olho também que o sujeito se comportou assim por causa disto. Nesse teu raciocínio, você está ampliando a forma minha de pensar, que já é mais neutra do que devolver com a mesma moeda que eu dei para você. Não sei se foi Não, claro. foi. Sabe onde me vem esse exemplo? Hoje em dia a gente quase não tem mais fila de banco, né? Mas tem a fila da lotérica, tem a... Isso. Você parou na fila, 5 minutos depois, a pessoa da frente olha, dá aquela inclinada na cabeça olhando para o caixa, vira para você e fala, você vê, rapaz, olha que palhaçada que é isso aqui. Que falta de respeito. Que falta de respeito, a gente aqui de pé, ou sentado, enfim, mas tem cabimento uma hora dessa, a gente esperando, o calor, o sol, então, nesse momento em que eu falo assim, mas isso aqui é uma bagunça mesmo, cara, eu dei a mesma sintonia para a pessoa. Exatamente. Você reforçou o ponto o ponto dela. Mesmo você entendendo de que o estabelecimento tem limites, o estabelecimento tem problemas monetários, financeiros, enfim, a pessoa que está atendendo está fazendo o melhor que pode dentro da estrutura que existe, né? Sabemos que vivemos num país que todos os recursos são poucos, né, para atender as demandas, então não existem estabelecimentos com instalações
fartas, como em países de primeiro mundo, né? Você vai nos Estados Unidos, a primeira coisa nos Estados Unidos, você chega no aeroporto, você vê aquelas esteiras, né? Quilométricas. As pessoas não se amontonam em cima das malas. Você chega aqui no Brasil, tá um por cima da cabeça do outro pegando mala. É isso aí, é um país que tem problema de recursos, né? Então, quando você dá razão, né, você está criticando o quê? Né? Se você pensa igual que o cara, tudo bem, você está na mesma dimensão do cara. Mas se você pensa diferente, entendendo que há um problema de estrutura, de recursos, etc., você teria o dever de dizer, olha, realmente o pessoal está fazendo o melhor que pode dentro dos recursos que dispõe. E eu vou te falar, você sabe que esse exemplo em particular, se a gente se debruçar sobre ele, e todo mundo já passou por isso, a grande maioria das vezes nós não estamos naquela sintonia. Mas é como se o fato de eu concordar com o camarada que está criticando me tornasse mais próximo dele. É interessante essa relação. É como se eu ficasse amigo dele, ou os amigos que se revoltam contra alguma coisa, ou por isso que a força do vamos falar mal, ela é tão poderosa. Mas veja, isso é bem do latino, né? O latino tem essa mania, vai com as outras, né? Ou seja, eu me deixo levar. Eu não tenho um posicionamento. Né? Isso, no cotidiano, a gente vê muito. Sim. E essa é uma ação que é importante a gente citar, porque é para uma reflexão profunda. Claro. Né? Porque assim, eu devo ser fiel aos meus pensamentos e usar uma linguagem bem neutra, não agressiva, né? Mas para ajudar a pessoa a pensar diferente. Eu não preciso me contrapor ao pensamento do cara, Claro. mas simplesmente abrir um raciocínio mais amplo, né? Para ajudar o outro ser a expandir sua consciência. Sim. Né? Isso seria o esperado, mas a gente falha. Né? Às vezes até por não ter o trabalho de ficar falando muito com o cara. Pois é. Pois é. Até para dizer, escuta, não tenho saco. Olha, não tenho saco para ficar dialogando, porque aí o cara agora ele vai apontar então para o cara que está na fila e vai continuar uma conversa sem sentido. Então, tá bom, já concordo com o cara e viro a cara. Né? Mas não estamos participando do momento da vida, do estado presente, né? Além do que a gente está alimentando uma egrégora, né? Uma energia Negativa. Local que não é saudável para ninguém, né? E provavelmente quando a gente chegar lá para ser atendido, talvez a gente não seja tão bem atendido. E não sabe por quê. Não sabe por quê. Então, assim, essa lei, realmente, como todas elas, mais uma vez vamos repetir, né? É um pedacinho do elefante, né? Que a gente é chamado a raciocinar, né? Sobre essa particularidade para a gente rever nosso dia a dia, né? Rever nosso comportamento, né? É uma lei quase reflexiva, né? Reflexiva, sem dúvida nenhuma. É importante. Por isso que eu gosto muito de falar em reflexão, porque eu acho que a reflexão E cortar os ciclos repetitivos, né? Eu fiz esse exercício muito, principalmente com essa questão. Quando alguém te fala de algum problema, você citar o teu ou de alguém, de um conhecido, que foi pior do que o cara. Né? Chega ao ponto de incomodar. Quando você está num grupo, a pessoa coloca o problema de alguém e é imediato que alguém surge e fala, mas o problema do fulano é muito pior. Né? Isso, sabe, bate fundo, incomoda. Pô, o cara está relatando um problema, deixa ele relatar tranquilo, tá? Fala, olha, nossa, vai ser difícil de sair, faça qualquer outro tipo de comentário, mas não venha com essa comparação que o seu ou do amigo teu é pior, né? Porque fulano pegou o Covid e ficou 10 dias na UTI, quase morreu o cara. O teu, né, saiu rapidinho. Pois é, né? Então, assim, essa lei da relatividade, ela faz
pensar muito sobre nossos comportamentos no relacionamento com outro ser humano. Como é importante estabelecer isso de uma maneira presente, né? Presente, sem dúvida. Presente. Nós temos que estar presentes nas situações em que nos relacionamos. Não dá para ligar o piloto automático. Não. E nem ser Maria vai com as outras. Não, pelo contrário, né? É se posicionar. É ajudar, né? Ajudar a converter essa situação em algo mais neutro, pelo menos. Né? Pelo menos mais neutro. Pelo menos suaviza mais um pouco. É É isso aí. Boa. Muito bom.